Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, o pão que penosamente cultivastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai querido, diante da Tua presença nos apresentamos e pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue habitando em nosso meio, que o Senhor nos dê um entendimento da Tua palavra e que tudo, ó Deus, que for falado aqui, que venha única e exclusivamente de Ti, ó Pai. No nome santo de Jesus, prepare os nossos corações, nos deixe, ó Deus, concentrados e focados em Ti, no nome santo de Jesus, ó Deus. Amém. Irmãos, essa pregação já estava marcada desde um ano passado, quando o pastor Manu reuniu a todos para poder fazer o planejamento do ano. Amém, meu irmão, obrigado. Para fazer o planejamento do ano. Eu confesso aos irmãos que eu não acompanhei, e eu havia me esquecido que hoje seria a data marcada para mim, mas o pastor Manu me lembrou na semana passada, graças a Deus ainda que com bastante tempo, para poder fazer aí uma preparação, para poder trazer um texto estudado, para poder trazer um texto que os irmãos tenham um entendimento do que está escrito aí, e também para mim. E graças a Deus pela vida dele, por ter me lembrado, porque se ele não me lembra, eu iria passar vergonha aqui, por irresponsabilidade minha, de não ter lembrado. Mas família, igreja, uma família de Deus. Quando eu vi esse tema, quando eu vi esse texto, eu comecei a refletir, perguntar o que o Senhor gostaria de falar para nós, né? Diante de tantas pregações que já vimos aqui sobre a família, que somos irmãos de sangue, que somos a família do Senhor, que fazemos parte da igreja invisível, da família invisível de Cristo. E a primeira coisa que me trouxe a curiosidade foi saber quantas vezes na Bíblia é falada a palavra família. E inacreditáveis 90 vezes é citado em toda a Bíblia a palavra família. Muito mais vezes do que vários outros temas que são abordados muitas das vezes e que nós damos tanta atenção. E às vezes a nossa própria família nós deixamos de lado. Das 90 vezes que são citadas, são 68 vezes no Antigo Testamento e 22 vezes no Novo Testamento. Olha a importância que o Senhor dá para a família. E eu comecei a me perguntar por que muitas das vezes nós não damos assim tanta importância para a família como o próprio Deus dá, como o próprio Criador dá. Mas como assim nós não damos valor e atenção à família? Muitas das vezes, por muito poucas coisas, a gente deixa de falar com um irmão da igreja, um irmão dentro de casa. Muitas das vezes a gente emburra com alguém, deixa de participar dentro da igreja para poder ficar em casa por conta de algum irmão, de alguma coisa que aconteceu. Coisas simples, coisas banais. E quem sai vitorioso com isso não é nenhum de nós, é o inimigo, que lançou a sementinha do mal, caímos e acontece o quê? A discórdia. E dentro desse texto a gente vai ver que as estruturações do Senhor, dentro de uma família, dentro da igreja, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi entender o significado de família. Eu joguei no Google, o Google me deu ali alguns exemplos do latim, do grego, do hebraico, certo? Que teoricamente é a mesma coisa, mas eu achei mais prudente ir dentro da palavra e ver o que Cristo falou, o que é família. Lá em Mateus, capítulo 12, no verso 46 em diante, certa vez Jesus estava falando à multidão, e aí um dos discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, ali fora está sua família, sua mãe e seus irmãos, querendo falar contigo, querendo conversar com o Senhor. Ele para e fala assim: como assim minha família? Minha família são vocês que aqui estão.
Vocês fazem parte da minha família. Vocês são os meus irmãos. Eu colho disso daí um grande aprendizado de que todas as pessoas na qual nós relacionamos é a nossa família. Fazem parte literalmente da nossa família. E por que muitas das vezes nós banalizamos isso? Damos mais valor os de casa do que os de fora. Por conta do relacionamento. Então na igreja não é diferente. Quanto mais relacionamento nós temos com uma pessoa, mais apreço nós temos por ela. Muitas vezes a gente para e começa a refletir em si. Poxa, por que a Karen tem mais intimidade com fulano do que com Beltrano? Por conta do relacionamento dela com determinada pessoa. Assim é com o Leandro, assim é com Jesus, assim é com o pastor, assim é com todos nós. E como tem sido o nosso relacionamento familiar dentro da igreja? Tem sido um relacionamento cooperativo, coparticipativo, ou tem sido um relacionamento isolado, distante? Muitas vezes eu me deparo com situações vividas exatamente por mim, e o Senhor falou profundamente no meu coração aqui. A família que o Senhor escolheu para nós é essa, aqui na Igreja Batista Guaranhuns. E o quanto nós temos contribuído para que essa família venha prosperar? O quanto nós temos contribuído para que essa família venha crescer no reino do Senhor? E hoje nós vamos ver que Deus, Ele precisa ser a base e o alicerce para que esse crescimento aconteça, para que essa consolidação aconteça e para que seja fortalecido diante de Cristo. Então nós já aprendemos aqui com Cristo o significado de família. Então se um dia te perguntarem, quem é a sua família? A minha família é a família de Cristo. Todos os irmãos que congregam juntamente comigo. Todos os irmãos compactuam da mesma fé. Nós aprendemos aqui recentemente com o pastor sobre o mandamento de Moisés, amará o teu próximo como a ti mesmo, mas que foi recitado por Cristo de uma maneira muito mais forte e eficaz nas nossas vidas. Amarás o teu próximo como eu mesmo te amei. E muitas das vezes nós amamos os de casa totalmente diferente dos que os de fora. Nós somos capazes de dar a nossa vida pela nossa mãe, pelo nosso pai, por um irmão, pelo filho, mas por um irmão lá da igreja. Nós sabemos que quando tem alguém dentro da nossa casa, dentro da nossa família, passando necessidade de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é se unir, é juntar, é levar um alimento, é levar produtos de higiene. Por que muitas das vezes aqui na igreja nós esquecemos e caímos no esquecimento? É porque literalmente não damos o devido valor, como Cristo nos ensinou. Como Cristo nos pede. A palavra que Deus colocou para nós hoje é de exatamente uma reflexão. E o melhor de tudo isso é que nós estamos aqui vivos, atentos, para poder ouvir, aprender e praticar. Porque de nada vale virmos aqui na igreja, ouvir as lindas pregações, os lindos louvores, mas não praticar. Quantas pessoas necessitadas ao nosso redor, e aí nós não nos esforçamos para poder abençoar, para poder ajudar. E eles são nossa família. Amarás o teu próximo como eu te amei. Cristo disse isso. E isso sim é um amor de família. Isso sim é um amor de igreja. É um amor vindo do próprio Cristo. Dentro desse texto eu quero destacar aqui alguns pontos que chamou muito a minha atenção. A soberania de Deus sobre todos os aspectos das nossas vidas. Eu já começo no capítulo 1, no verso 1, dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que esse texto está querendo dizer de maneira bem específica e objetiva? Se você não estiver na presença do Senhor, não adianta trabalhar 24 horas por dia, porque as coisas não vão fluir. E é a mais pura verdade, meus irmãos. Ouvi uma história uma vez de um jovem casal que estavam namorando aproximadamente já uns 2 anos e se prepararam para poder casar. E aí foi um preparativo muito bacana. Então resolveram casar. Casaram, alugaram uma casa e começaram a morar nessa casa de aluguel. Só que o sonho deles era construir a sua própria história. Os dois estudarem, ou até mesmo comprar o seu próprio apartamento, ou comprar a sua casa. Quem não sonha com isso? Eu sonho com isso.
Todos nós que não temos uma casa própria sonhamos com isso, e quem já tem gostaria de ter uma melhor ou ter outra. E muitas das vezes não é errado nós sonharmos dessa maneira, mas quando fala que nós precisamos trabalhar de acordo com a vontade do Senhor, são nos pequenos detalhes. E aí esse jovem casal começou a trabalhar arduamente. O homem começava no serviço às 7 da manhã e ia até às 5 da tarde. A esposa começava por volta das 1 da tarde e ia até às 10 da noite. Quando ele acordava, ela ainda estava dormindo. Quando ela chegava, ele já tinha dormido. Se passaram então 5 anos e eles estavam casados. Com 5 anos de casados, eles tinham construído aquilo que eles almejaram, a compra de um apartamento. Mas quando eles olharam para trás e olharam para si, eles não se reconheceram mais. Eles não eram mais o mesmo. Na verdade, eles já nem se conheciam mais. Porque se passaram 5 anos, eles dentro da mesma casa e tão distantes. 5 anos morando debaixo do mesmo teto e ao mesmo tempo muito distante. Então o que eles estavam fazendo? Querendo construir com as suas próprias forças. E não havia um relacionamento com Cristo dentro de casa, um estudo da palavra, um momento de oração, juntos. Um propósito meu e da minha esposa é, independente do que aconteça no nosso dia, antes de dormir, nós temos que orar juntos. Fernando, mas como que vocês fazem no dia que vocês brigam? Sim, a gente briga, a gente discute, a gente discorda, isso é normal, somos seres humanos como qualquer um outro. O pastor também briga com a esposa, isso é normal. Só que antes de dormir, nós colocamos os nossos joelhos no chão juntos, nós clamamos ao Senhor, mesmo um pouco embirrado um com o outro. Ela sabe que isso é verdade. Ela normalmente fica brava comigo e as pessoas acham que é o contrário, acham que é eu que judio dela. Minha mãe, quando acontece alguma coisa, não está bem não, Fernando, o que você fez com a Deane? Nunca fala assim, ela fez alguma coisa, sempre sobra para mim. Ela é mais paparicada pela minha mãe do que eu mesmo. E independente do que aconteça, nós colocamos os joelhos no chão e começamos a clamar ao Senhor. Mesmo que seja uma oração de 5 minutos, mas após aquela oração, quando a gente está de joelhos, que nós levantamos, nos abraçamos e nos beijamos. Porque é assim que deve ser. O início de uma família, o início do nosso relacionamento, foi com base em oração. Fernando, mas por que você está dando exemplo? Para se engrandecer? Não. Porque a palavra de Deus diz de maneira muito clara, se você está de pé, cuidado, para que não caia. E sua família está de pé, cuidado, vigia e ora, para que não caia. Então, a todo momento, tem que ser uma família firmada em oração. Tem que ser uma família firmada na pedra angular, que é o nosso Cristo. A soberania de Deus na construção de uma casa é simples. A soberania de Deus na construção de uma igreja é simples. É joelho no chão e relacionamento. O jovem que sonha ter uma esposa e a jovem que sonha em ter um marido, um esposo, um varão valoroso, vai conquistar com base em oração. Quando eu conheci minha esposa, ela sabe disso. A primeira coisa que eu falei com ela foi, nós precisamos orar antes de nos beijar. Então eu pedi ela 3 meses para a gente fazer de propósito de oração, ela achou muito, pediu 1 mês. Aí eu falei, então vamos no meio termo, vamos para 2. Porque tem que trazer equilíbrio, e aí oramos então nesses 2 meses. Fernando, então, é perfeito o seu casamento? Não, mas ele é firmado em Cristo. Quando fala que Deus é soberano na construção do meu lar, do nosso lar, não significa que vai ser tudo 100%, tudo certinho não, meus irmãos. Nós vamos ter problema, nós vamos ter discussão, mas o final vai dar certo. O final, na hora que botarmos o joelho no chão, nós vamos lembrar de tudo que passamos juntos e deixar o orgulho de lado, para que a nossa casa, para que o nosso casamento esteja construído na pedra angular, que é o nosso Cristo, o nosso Salvador. E aí, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edificam. O que adianta se o Fernando trabalhasse de 8 às 18, depois do horário ainda, estivesse trabalhando? Isso aí aconteceu comigo ano passado.
Ano passado eu trabalhava de 8 às 18, depois eu ainda fazia um outro serviço, e ainda fazia uma pós-graduação, e fazia mais não sei o quê. Isso estava causando um desgaste tremendo no meu casamento. Eu era muito pouco presente para minha esposa. E você quer saber financeiramente se melhorou muita coisa? Não. As coisas começaram a fluir, na verdade, quando eu larguei um pouco de serviço para o lado. A minha esposa tinha o maior orgulho de dizer: meu marido tem 2 empregos, igualzinho o Júlio, de Todo Mundo Odeia o Cris. Mas hoje ela ainda tem mais orgulho em dizer de que nós temos mais tempo para o Senhor. Nós temos mais tempo para orar, para estudar a palavra juntos e para crescer no conhecimento diante do Senhor. Uma vez eu já falei aqui sobre o dízimo, não somente do dízimo financeiro, mas o dízimo daquilo de mais precioso que nós temos, que é o nosso tempo. Nós precisamos separar no mínimo 2 horas e 24 minutos por dia para poder entregar ao Senhor. E de que maneira? Levantando, e primeira coisa, fazendo uma oração. Primeira coisa que a gente levanta, não é falar com a esposa e nem a esposa falar com o marido, é fazer uma oração. Vai se alimentar? Agradece ao Senhor, faz outra oração. Durante o dia, louve. Chega à noite, Bíblia, oração. Para que isso seja o alicerce. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele fica o tempo inteiro ao derredor esperando uma brecha para poder destruir. Só que quando nós estamos firmados no Senhor, por mais que o inimigo tenta, o Senhor, através da palavra, nos clareia a mente, nos torna mais humildes para poder buscar referência nele. Irmãos, e é incrível. É incrível que quando nós oramos, as coisas acontecem de maneira sobrenatural. Se vocês, irmãos, não têm a prática de orar ao Senhor pelas coisas que tanto almejam dentro de um lar, pode começar porque dá resultado. Quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos de idade, um líder de jovens meu, Marco Antônio, o nome dele, hoje ele é pastor, lá na igreja em Ibatiba. Ele fez uma dinâmica com a juventude e falou assim: você sonha com a esposa, se você sonha com o marido, pega aqui no papel e escreve detalhes físicos de como você quer essa pessoa, como você quer a sua esposa, como que você quer o seu marido. E nesse dia eu peguei e escrevi: eu quero uma esposa assim, eu quero uma esposa com essas características, eu quero uma esposa dessa maneira. E o tempo passou, eu me esqueci dessa dinâmica que ele fez com a juventude, e um certo dia eu já estava casado com a minha esposa, eu me lembrei dessa dinâmica que ele tinha feito, e inacreditavelmente, tudo que estava escrito naquele papel, o Senhor me deu ali na minha esposa. Uma mulher com temperamento controlado, uma mulher sábia, uma mulher linda. Amor, estou amenizando um pouco aqui, para não chegar em casa o negócio ficar feio. E por que isso acontece? Com base em oração. Eu estou dando o exemplo da minha vida, não para dizer que existe uma perfeição, não, porque existe um caminho a se seguir. Sabe, meus irmãos, antes de eu conhecer minha esposa, o mundo ofereceu várias bandejas, várias oportunidades, e de mulheres espetaculares, que eu olhava para mim e falava assim: não é possível que isso aí está me querendo, né? Mas o inimigo, ele é astuto, ele age dessa forma. O inimigo, ele traz o bom para as nossas vidas, para que nós possamos aceitar o bom e não o excelente, porque Cristo prepara para nós o excelente, e o bom não dura diante do Senhor. Então Deus, ele já começa lá no princípio, antes do casamento. A construção da família já existe de qual maneira? Com base em oração. Então você já começa a orar desde agora, se você ainda é solteiro, ou se você já casou, continue orando pelo seu casamento. Ou se você tem um filho ainda, mesmo que esteja grávida ainda, que tem 1 ano, 2 anos, comece a orar pela esposa que o seu filho vai ter e pelo marido que a sua filha vai ter, para que o Senhor seja o alicerce principal, para que a soberania de Deus esteja na construção dessa casa. Assim também é a igreja. Eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu gostaria que os irmãos levantassem a mão. Quantos aqui hoje oraram pela igreja? Glória a Deus, nós temos 5 irmãos que oraram pela igreja, hoje, 6. Isso é até um número alto, perto de outras situações que nós já vivenciamos. Por quê? Porque nós esquecemos do principal.
Nós vemos aqui, eu vou lá na igreja para poder receber uma palavra, mas quantas vezes nós intercedemos para que a igreja esteja estruturalmente preparada para poder levar a palavra? Se nós somos membros dessa família, nós temos que ter propriedade, tomar conta, pegar a responsabilidade e agir como se fosse nosso, como se fosse dentro da nossa família de sangue, porque nós somos família de sangue. Então, desde agora, nós precisamos já estar orando pelo presente da nossa igreja e também pelo futuro da nossa igreja, pelo presente da nossa família e pelo futuro da nossa família. Não adianta nada trabalhar 24 horas por dia, se esgotar de trabalhar, se nós estamos separando do nosso dízimo, do nosso tempo para o Senhor. É em vão, acabamos de ver, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Todo mundo sabe o que é sentinela? Acredito que os militares, os filhos de militares, normalmente têm um conhecimento, mas eu, por exemplo, não sabia o que era o sentinela até uns 3 anos atrás. Sentinela é o guarda, e eu descobri por um primo meu que é policial. Certa vez ele estava no 4º batalhão, eu estava conversando com ele, e aí um soldado chegou e perguntou para ele: quem está de sentinela aí hoje? Aí ele falou assim: não, sentinela sou eu. Aí depois eu perguntei para ele: o que é sentinela? Ele: sentinela é o guarda que fica aqui vigiando e tal, a guarita e tudo mais. Então eu aprendi. Então aqui a palavra está dizendo de maneira clara, se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, se o Senhor não guarda as nossas vidas, em vão trabalha nós trabalhamos. Em vão a gente vai ficar de olho acordado para poder vigiar a todo momento, mas se o Senhor não estiver como alicerce, é em vão, meus irmãos. Certa vez perguntaram para um pregador na qual eu admiro muito, o nome dele é Paul Washer, um grande missionário, homem de Deus. Perguntaram para ele, ele estava no aeroporto, né, e aí perguntaram para ele assim: o que é que você faz? Aí ele falou assim: eu sou marido. E aí, pessoa não muito contente, né? Tá bom, mas além de marido, o que mais que você faz? Eu sou pai. E muitas vezes isso daí soa de uma maneira tão estranha, né? Eu sou marido, eu sou pai, como se isso não fosse muito, como se isso não fosse importante. Mas ser marido, ser esposa, ser pai, ser filho, é muito importante, meus irmãos. É muito importante, porque lá em Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, difícil de se encontrar. Lá em Provérbios 31 descreve de maneira detalhada como que é. E aí a pessoa não contente ainda perguntou ainda mais para ele: tá bom, além de pai, além de esposo, o que mais que você é? Ele falou assim: quando me sobra tempo, eu prego a palavra de Deus. E aí dá um entendimento para a gente que ele deixa em segundo plano, né, a palavra de Deus. Ele foi missionário na África há 12 anos, ele é pastor do Batista Reformada do Sul há vários anos, ele é, na verdade, um dos pastores presidentes, ele é um dos maiores missionários já da face da terra, o cara prega no mundo inteiro, já pregou em não sei quantos países, a agenda dele está lotada, quase o mesmo tanto que do pastor Manu. Então para poder pensar, quando me sobra tempo, o que ele faz? Ele prega. Então imagina nós, quando perguntarem para cada um de nós: o que você faz? Eu sou esposo. E aí nós estamos cumprindo o papel de esposo, de ser o provedor, de ser o homem da casa. Eu sou esposa, de ser auxiliadora, de ser a mulher que ora. Muitas das vezes a nossa intenção é a seguinte: nós temos filhos pequenos e o que nós sonhamos para eles é para realizar aquilo que nós não tivemos a oportunidade de realizar. Eu ainda não tive o privilégio de ser pai, mas em breve serei. No nome de Jesus, uns 4 filhos. E Deus vai abençoar. E aí, meus irmãos, muitas das vezes o sonho que nós temos para os nossos filhos é médico, é ser engenheiro, é arquiteto, e dificilmente a gente vê um pai sonhar que o filho seja pastor. Dificilmente, acontece, mas dificilmente que seja servo de Deus, varão valoroso. E aí depois que o filho cresce, sem uma base fundamentada nos princípios bíblicos, e se afasta da presença, pergunta: onde foi que eu errei? E é exatamente nisso, por querer sonhar coisas do mundo para o filho, ao invés de sonhar coisas da eternidade.
Muitas das vezes, quando uma mãe fala assim, eu tenho uma filha que faz medicina, as pessoas, nossa, ela faz medicina, que bênção. Eu tenho um filho que está fazendo teologia. Legal. Infelizmente, isso é a realidade. Mas é porque os valores estão distorcidos. A gente dá mais valor pelas coisas terrenas do que para as coisas celestiais. Eu já falei várias outras vezes aqui sobre Racionais, e uma música dele que ele diz que a vida é louca e nela nós só estamos de passagem. Até um ímpio enxerga isso e muitas das vezes nós não enxergamos. Não estou falando para ninguém abandonar o serviço, não estou falando para ninguém deixar de trabalhar, não estou falando para ninguém deixar de estudar, mas dar devida atenção para a família e a devida atenção para Cristo, colocar Ele como centro, ter ali a oportunidade, ter ali o privilégio de poder todos os dias estudar a palavra juntamente com a esposa, estudar a palavra juntamente com o marido, com os filhos. Quem aqui tem filho, só reflete, qual foi a última vez que sentaram juntos para poder ler a palavra, para poder estudar e ensinar a palavra? Ou quem aqui é casado, ou até mesmo quem é solteiro, qual foi a última vez que com o namorado ou a namorada, falou assim, vamos estudar a palavra de Deus? É porque a gente deixa em segundo plano, e depois nós queremos cobrar uma solução vinda dele. A conta não fecha, meus irmãos, a conta não fecha. Se Deus não guardar, se Deus não for alicerce, não dá. A soberania de Deus na construção de uma casa é fundamentada na palavra dele. A soberania de Deus na proteção de uma cidade, de uma comunidade, de uma família, é fundamentada na palavra dele, é na oração. Eu li uma frase, eu até anotei aqui para poder trazer, que diz assim: uma família unida é o melhor incentivo para enfrentar qualquer problema. E essa frase aqui foi em um slogan que a empresa que eu trabalho apresentou. Lançaram ontem, por conta do Dia da Família. E aí colocou o nome, uma família unida, olha só, uma família unida é o melhor incentivo para enfrentar qualquer problema. Uma igreja unida, uma casa unida é o melhor incentivo para enfrentar qualquer problema. Irmão, se algum irmão chegar perto de você para contar alguma fofoca, para fazer qualquer tipo de intriga, pega na mão dele e faz assim, vem cá, vamos lá agora ver com a pessoa, o que é que aconteceu, se foi isso mesmo. Falaram isso? Então vem cá, vamos lá em quem que falou. Não posso falar, não, então não me fala nada disso daí não, porque eu não quero saber. Você me fala coisas que realmente pode, porque são palavras evasivas que só destroem. A minha casa, minha mãe nos criou sozinha, meu pai foi embora, eu tinha 3 anos de idade, e a minha mãe tem 11 irmãos, é uma família muito grande, e por ela ser mulher e nos criar sozinha, os outros irmãos se sentiam no direito de nos educar, e lá eles tinham a mania de chegar para mim e falar mal da minha irmã, chegar para minha irmã e falar mal de mim, chegar para nós filhos e falar mal da minha mãe, chegar para minha mãe e falar mal da gente. Até que em um determinado momento o Senhor foi e clareou a minha mente. Quem são essas pessoas que estão chegando para poder falar mal de vocês? Trazendo discórdia. Isso acontece dentro da nossa casa. E aí eu despertei assim, até que um certo dia, primeiro foi um tio meu que chegou para poder falar. Eu tenho total respeito pelos meus tios, minha esposa sabe disso. Mas na hora que ele abriu, eu falei, pode parar. Aí ele não esperava, não, eu não aceito que ninguém fale da minha família, eu não aceito. Assim também, fiz uma reunião com a minha mãe, com minhas 2 irmãs, e falei assim, nunca mais nós vamos aceitar que ninguém fale mal da nossa casa, da nossa família. No momento que falar, nós vamos repreender. A mesma coisa é na igreja. Eu não vou na igreja porque ela... Não, opa, por favor, respeita. Porque você não sabe o que nós estamos passando lá internamente, você não sabe o que nós estamos passando para que aconteça um projeto social, para que tenha um instituto bíblico, para que tenha um EBD, para que tenha missões, para que tenha culto jovem, para que tenha o ministério de louvor, para que tenha ar-condicionado, para que tenha uns bancos confortáveis. Como é que vai falar mal? Não, peraí, não é assim que funciona. Se não for para poder abençoar, amaldiçoar também, nós não precisa não. E aí,
Depois uma tia minha chegou para minha irmã já repreendeu ela na hora. Opa, aqui não. E desde então as coisas começaram a fluir, rapaz, de uma maneira assim, bem mais saudável. E foi aí que nós percebemos, e hoje eu trago para os irmãos isso daí, porque isso acontece e a gente nem percebe. Às vezes você está em casa do nada, a pessoa faz questão de ir lá levar uma fofoca. Isso não traz de momento algum crescimento espiritual, pelo contrário. Então, meus irmãos, para que uma casa, para que uma família, para que um lar seja estruturado, a gente precisa ter o discernimento de repreender tais situações. Para que Deus seja, a gente precisa ter essa sabedoria. É lógico que se a pessoa chegar com a palavra para ajudar, nós temos que ter a humildade também de ouvir para poder resolver. Não estou falando disso. Estou falando de situações que querem nos afundar. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, diz: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que os que não creem. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, porém aquele que não cuida dos seus, porém aquele que não cuida dos nossos, porém aquele que não cuida do irmão de sangue, do irmão aqui da igreja, do trabalho, é pior do que quem não crê, porque nós conhecemos a verdade e estamos deixando se levar. Isso acontece a todo momento, e isso me traz uma grande preocupação. O abandono da fé, nós estamos vivendo aqui dentro da igreja. Como que o amor pode acabar dessa forma, meus irmãos? E graças a Deus que o Senhor me trouxe aqui hoje, que o Senhor trouxe essa palavra, que Ele me fez refletir sobre essas situações. Nós, na correria do dia a dia, deixamos passar, deixamos cair no esquecimento, e é muito provável que amanhã mesmo possamos nem lembrar de muita coisa que aqui está sendo dita. Mas isso é comum, infelizmente, mas o que precisamos é praticar, é chegar em casa. Vamos começar um propósito então de leitura da palavra juntos? Vamos começar um propósito de orar juntos? E com certeza as coisas vão mudar. Dando sequência no texto: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjaste, que o pão penosamente cultivastes. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente cultivou. É inútil, meus irmãos. Se nós não separarmos o tempo para o Senhor, todas as demais coisas são inúteis. Herança do Senhor são os filhos. Quando diz no verso 3 que herança do Senhor são os filhos, o que é herança? Herança é algo que nós conquistamos, que não possui o nosso mérito, que foi construído pelos nossos pais, que quando eles falecem, nós ganhamos o quê? De graça. E filhos também são nossas heranças, que nós ganhamos do Senhor de graça. E nós temos que fazer o que com a herança? Cuidar e direcionar para o ministério, e direcionar para a presença do Senhor. O texto vai dizer mais na frente que como flechas. E aí o que nós fazemos? Nós preparamos os nossos filhos para o mundo. Nós preparamos as nossas crianças para o mundo, infelizmente. Mas precisamos inverter isso, precisamos trazer mais para a realidade e ver que nós precisamos construir uma família mais sólida, mais estruturada na palavra de Deus. Então, meus irmãos, dando continuidade, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é aquele suporte de colocar as flechas atrás, aquele saco que carrega. Feliz aquele que tem muitos filhos. Nessa época, quem tinha muitos filhos era sinal de riqueza, porque quem tinha muitos filhos, os filhos iam crescer, ia trabalhar para eles, ia ter muitos filhos trabalhando para que pudessem prosperar. Assim também é o reino dos céus. Quando temos muitos filhos espirituais, maior é o nosso galardão. Quantos filhos espirituais temos gerado? Quantos nós ganhamos para o Senhor esse ano? Ou não, vamos no ano passado, que já teve 365 dias. Quantos que nós ganhamos? Que nós resgatamos lá do lamaçal do pecado e hoje está congregando. Glória a Deus, se foi um. Isso é tão confrontador, irmãos, que me tira totalmente da zona de conforto. Isso é tão confrontador que me tira totalmente da mesmice que tenho vivido todos os dias.
Isso precisa ser falado, isso precisa ser refletido, isso precisa ser tratado em nós, porque um dia nos alcançaram, e tem várias vidas clamando por socorro, pedindo piedade aí, por o amor de uma família, por amor da igreja, que é a família de Deus. Já estou concluindo, e o texto diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, quanto mais filhos espirituais nós tivermos, mais pessoas unidas em oração para poder destruir o inimigo nós teremos, mais pessoas unidas para poder propagar o evangelho nós teremos, mais pessoas unidas nós teremos para poder falar do amor de Deus. E eu confesso para os irmãos que eu tenho sido muito falho. Toda quinta-feira tem acontecido aqui às 6 horas da manhã, eu não vi falando hoje nos avisos, obrigado, sobre a oração de quinta-feira às 6 horas, mas eu sei que está acontecendo, e eu tenho falhado. Já falei que a minha esposa, nossa, hoje eu podia ter ido, só que a gente acha que 1 hora a mais de sono, nem 1 hora, para mim é 40 minutos a mais de sono, vai ajudar em alguma coisa. Certa vez, um homem tinha uma reunião muito importante na empresa na qual ele trabalhava, e ele já tinha chegado em casa tarde, um dia cansado, e chegou em casa, tomou um banho e jantou. Quando ele olhou no relógio, já era às 11 horas da noite, e aí ele falou com a esposa dele: amor, eu vou orar. Já tinha 1 hora que ele estava orando, a esposa bateu na porta e interrompeu, falou assim: amor, você precisa descansar, amanhã você tem uma reunião extremamente importante, amanhã você precisa estar revigorado para essa reunião. Ele falou assim: é exatamente por isso que eu estou orando, e é exatamente por isso que eu vou passar a noite inteira clamando ao Senhor, porque é Ele quem vai me capacitar para isso, porque é Ele quem vai me direcionar, é Ele quem vai me guiar, é Ele quem vai me dizer as coisas que precisam ser ditas ali. Assim também precisa ser na nossa vida, separar momentos de oração, para que a nossa igreja, para que a nossa família esteja ali, sendo sustentada pela pedra angular. Muitas vezes nós jovens conhecemos uma pessoa e achamos que é o que o Senhor preparou. Por que não fazer um momento preparatório de oração antes, para ver se realmente de fato é isso? Mas não, a gente quer ir conforme a nossa vontade, nós queremos ir do nosso jeito, nós queremos que seja feito da maneira que a gente quer, mas não é assim que funciona. Se for da maneira que a gente quer, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Agora, quando é conforme a vontade do Senhor, aí é conforme Ele sonhou para nós. Se em algum momento, meus irmãos, se em algum momento nós esquecemos de colocar o Senhor como centro, se em algum momento nós esquecemos de colocar Ele como o principal alicerce das nossas vidas, em tudo, em qualquer tomada de decisão. Uma vez um conhecido meu me disse que tudo que ele vai fazer, ele ora, isso eu ouvi já tem aproximadamente uns 2 anos, e diz ele que foi comprar um chinelo, uma coisa simples, né? Ele foi comprar um chinelo, e antes de comprar o chinelo, ele orou ao Senhor e falou assim: Pai, me abençoa, para que eu possa comprar o chinelo correto. E ele foi lá e fez a compra do chinelo, uma coisa tão simples. 12 anos se passaram, e ele ainda usava aquele mesmo chinelo. Uma coisa tão simples, tão banal. Eu ouvi essa história, foi até mesmo do pastor Manu. Ele testemunhou isso uma vez que ele foi comprar. Você se lembra, pastor, quando você falou isso? Estava dando um ensinamento de Apocalipse, a revelação. Eu não congregava aqui na igreja ainda, já deve ter mais ou menos uns 3 anos que ele falou isso. E eu vim aqui para poder assistir uma dessas aulas, e ele deu esse exemplo. Então, os irmãos conseguem entender como que de fato tudo nós precisamos orar e consagrar ao Senhor? Tudo colocar Ele como centro, é a nossa família, é o nosso trabalho, porque senão vai ser em vão. Então, se em algum momento nós esquecemos ou deixamos isso passar, hoje o Senhor nos trouxe aqui para poder reviver, para poder lembrar e relembrar tudo isso daí.